Olá, meu nome é Juliana Caselas Gonçalves, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da Universidade Federal do Paraná e sou orientada pelo professor Cássio Tadeu Scarpim. Estou gravando este vídeo para falar um pouco sobre a minha pesquisa de dissertação, intitulada Otimização do Agendamento da Colheita Florestal com a aplicação de restrições de adjacência. Para começar a falar desse tema, é necessário mencionar que a indústria florestal tem grande importância em diversos países, representando uma grande parte de suas exportações, visto que as florestas fornecem uma grande variedade de produtos, tais como papel, embalagens, materiais de construção e móveis. O planejamento florestal é dividido em 3 níveis. A tomada de decisão adequada é fundamental em todos os níveis de planejamento, considerando as questões ambientais e, ao mesmo tempo, levando em conta os objetivos da empresa florestal. Uma das diferenças entre os níveis de planejamento é o horizonte de planejamento. Temos o planejamento estratégico, realizado a longo prazo, o planejamento tático, realizado a médio prazo, e, por fim, o planejamento operacional a curto prazo. Alguns termos importantes que aparecerão com frequência quando falamos sobre planejamento florestal são talhões, que são subdivisões em pequenas áreas de uma floresta implantada e voltada para o suprimento industrial. O horizonte de planejamento é o período de tempo ao longo do qual serão considerados certos objetivos e restrições. E corte raso consiste na modalidade de corte na qual o povoamento de um talhão é cortado completamente. Além do horizonte de planejamento, também temos diferenças em relação às atividades de cada nível. O planejamento estratégico aborda a maximização do valor presente da floresta, a regulação do fluxo de madeira para abastecer a indústria florestal e questões ambientais, visando a sustentabilidade dos recursos florestais. Já o planejamento tático contém atividades de programação de colheitas em áreas específicas e assuntos relacionados à localização espacial e temporal das atividades de manejo. Por fim, o planejamento operacional abrange o gerenciamento de trabalhadores e máquinas semanal ou mensalmente. A partir da definição de planejamento florestal hierárquico, podemos falar sobre o problema abordado na dissertação, o problema de agendamento da colheita florestal, que pertence ao planejamento tático. Esse problema tem como objetivo encontrar a forma mais eficiente do ponto de vista econômico para colher um mosaico de talhões distribuídos pela floresta. Algumas características são que os talhões podem ser colhidos no máximo uma vez durante o horizonte de planejamento e, além disso, é necessária a utilização de variáveis binárias pela necessidade de colher totalmente um talhão. No agendamento da colheita florestal tradicional, não há o controle da dispersão da colheita e não são considerados os aspectos ambientais no modelo. Priorizando apenas os aspectos econômicos, a atividade de colheita pode ocasionar alguns impactos ambientais, tais como erosão, diminuição da qualidade da água de córregos e rios, interrupção ou perda de espécies nativas e beleza cênica degradada. Para evitar que grandes áreas sejam devastadas mantendo o equilíbrio ambiental, pode-se aplicar restrições espaciais de adjacência. Aqui temos um modelo matemático simples para o agendamento da colheita, considerando apenas os aspectos econômicos. A função objetivo maximiza o valor presente líquido da floresta no final do horizonte de planejamento. Os índices I referem-se aos talhões e os índices J aos períodos do horizonte de planejamento. Temos a variável de decisão x e j, que vale 1 se o talhão I for colhido no ano j e 0 caso contrário. Como parâmetro, C e J representam o valor presente líquido total de cada talhão I colhido no ano J. O conjunto de restrições determina que cada talhão pode ser colhido no máximo uma vez durante o horizonte de planejamento. E por fim, as variáveis x e j são binárias. Quanto à adição de restrições de adjacência no modelo, a literatura apresenta duas abordagens. A primeira delas, Unit Restriction Model, ou URM, impede o corte de quaisquer talhões adjacentes da floresta no mesmo período. É um tipo de restrição mais rígido, pois não contempla a área dos talhões envolvidos para o corte. A segunda abordagem é chamada Area Restriction Model, ou ARM, e permite que os talhões vizinhos sejam colhidos no mesmo período de tempo, desde que a área total colhida não ultrapasse o limite máximo definido.
Aqui temos um exemplo de uma solução factível na abordagem URM, apresentada por Gomide e Arce Silva. Os talhões 1, 7 e 9 são colhidos no mesmo ano. E ao lado direito, uma solução infactível, pois os talhões adjacentes 1, 2 e 5 não podem ser colhidos no mesmo período. Agora temos uma figura que apresenta a configuração espacial de um exemplo de solução factível na abordagem URM de McGill, Rebane e Braze, onde é considerado um horizonte de planejamento de 3 anos e talhões adjacentes não foram colhidos no mesmo período. Agora temos a configuração espacial da mesma floresta com a aplicação da abordagem ARM. Podemos ver que os talhões adjacentes foram colhidos no mesmo ano, mas respeitando o limite de área máxima, ocasionando a formação de blocos. Aqui temos um exemplo de bloco formado para colheita no mesmo período. Temos 2 talhões. Um deles tem área de 33,4 hectares e o outro 11,5, totalizando 44,9 hectares e respeitando o limite de área máxima de 65 hectares. Na aplicação de restrições de adjacência, é necessário definir alguns parâmetros. Na abordagem URM, é preciso ter a definição de adjacência entre talhões e a matriz de adjacências, e também o coeficiente que determina o número de talhões adjacentes a cada talhão. Já na abordagem ARM, além da matriz de adjacências, é necessária a formação de blocos de colheita e a definição de área máxima permitida. As abordagens URM e ARM têm o tempo de solução para os problemas aumentado exponencialmente em função do número de variáveis e restrições dos modelos matemáticos. As restrições do tipo ARM são consideradas como uma extensão da abordagem URM. Além disso, a sua implementação é mais complexa. Inicialmente, a abordagem ARM era considerada impossível de formular de maneira linear. Só era possível encontrar soluções utilizando métodos heurísticos. A resolução de problemas florestais envolvendo restrições ARM pelo método exato surgiu a partir do trabalho de McGill, Rebane e Braze em 2002. Com relação à formação de blocos de colheitas nas restrições ARM, a literatura apresenta 3 abordagens. A primeira delas, PATH, foi proposta por McGill, Rebane e Braze em 2002. A segunda, GMU, foi proposta pelos mesmos autores. E a terceira abordagem, Bucket, foi proposta por Constantino Martins e Borges em 2008. A diferença entre elas é que a PATH enumera de forma recursiva todos os conjuntos de talhões que excedem a área máxima. Na abordagem GMU, cada bloco formado não pode exceder a área máxima permitida. E por fim, na abordagem Bucket, cada talhão deve ser designado a um único bloco. Talhões designados para o mesmo bloco devem ser vizinhos e a soma de suas áreas não pode ultrapassar o limite determinado no modelo. Além da formação dos blocos, cada uma das 3 abordagens difere quanto ao número de variáveis e restrições do modelo matemático. Então, a PATH tem um número exponencial de restrições, a GMU um número exponencial de variáveis e a Bucket proporciona um número polinomial de restrições e variáveis no modelo matemático. Como falamos sobre os conceitos iniciais de planejamento florestal e restrições de área, temos os objetivos do trabalho. Como objetivo geral, temos a aplicação de um modelo matemático de programação linear inteira mista para o problema de agendamento de colheita florestal, incorporando restrições de adjacência e visando conciliar questões econômicas e ambientais. Os objetivos específicos são analisar os resultados obtidos nas abordagens URM e ARM, comparar resultados do agendamento da colheita tradicional e do modelo que considera as restrições espaciais, em relação aos impactos na função objetivo, a configuração espacial dos talhões selecionados para a colheita e a produção volumétrica de madeira. Com relação à abordagem ARM, compara os resultados obtidos na aplicação de 2 formulações para a formação de blocos de colheita. Por fim, temos algumas referências utilizadas no trabalho. Eu restringi apenas aos trabalhos e artigos citados nesta apresentação, porém muitas outras referências estão sendo utilizadas no desenvolvimento da dissertação.
Para finalizar esta apresentação, deixo o meu e-mail caso alguém tenha alguma dúvida ou consideração e queira entrar em contato, e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada!